turma do quarto ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje a tia já vai dar uma aula de ciências, tá bom? Vocês podem pegar o livro de vocês aí e vão abrir lá na página 110, onde nós vamos falar sobre a nutrição das plantas, combinado? Vamos lá, estão prontos? Bom, as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento, por isso elas são classificadas como seres produtores. A nutrição das plantas requer a absorção da água e sais minerais do solo e gás carbônico do ar, além da captação da luz do sol por meio da clorofila, uma substância verde que existe nas folhas das plantas. Se vocês observarem nas plantinhas da casa de vocês, vocês vão ver umas marquinhas na cor verde, né? No qual é chamado de clorofila, desculpe, tá? A água e os sais minerais são retirados pela raiz das plantas do solo. Esses elementos formam a seiva bruta, que é transportada até as folhas por condutos internos existentes nas plantas. Quando a seiva bruta, o gás carbônico e a luz solar chegam às folhas, inicia-se o processo conhecido como fotossíntese. Então, a nutrição das plantas. As plantas, elas são seres pluricelulares, ou seja, elas têm várias células e elas conseguem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. O que é essa fotossíntese? Como é que a fotossíntese acontece? Então, como as plantas elas absorvem seu próprio alimento, elas produzem seu próprio alimento, tá? Tem um gás chamado de gás carbônico, que é um gás muito importante, que é um gás que nós mesmos respiramos, tá? A luz solar e o gás carbônico, elas se unem, e nessa união, nessa junção delas, né, a plantinha, ela produz a glicose, que é um tipo de açúcar, tá? Então, eu vou explicar melhor para vocês como é que funciona, tá? Essa fotossíntese. Lá na raiz, a água, ela absorve toda a planta, tá? Todas as folhas da planta. Quando ela faz essa absorção de água, o que acontece? Ela vai desde a raiz até as folhas, tá? E nessas folhas é o principal lugar onde acontece a fotossíntese, certo? Depois disso, o gás carbônico, ele entra pelas folhas. Em seguida, a luz do sol, ela fornece a energia necessária para que essa plantinha, essa folha, planta, ela possa absorver, tá? Esse açúcar, que é chamado de glicose. E essa glicose, ela é produzida para que as plantas, elas consigam sobreviver, que é o alimento delas que elas precisam para essa sobrevivência, tá bom? Todo esse processo é chamado de fotossíntese. Eu vou deixar um videozinho para vocês observarem através de imagem como essa fotossíntese acontece, tá? Fotossíntese. Lá na página 112, existem dois tipos de nutrientes que são necessários para a nutrição, a alimentação das plantas. São classificados como os minerais macronutrientes e os micronutrientes, tá? Os macronutrientes são elementos básicos necessários em maior volume das plantas.
quando um vegetal utiliza um nutriente em grande quantidade, esse nutriente é considerado macronutriente. Então, é em grande quantidade, um grande número de nutrientes, como por exemplo, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, que são retirados do ar, tá? Da água, o nitrogênio também, o fósforo, o potássio, todos são considerados macronutrientes, porque são necessários, tá? Para a nutrição das plantas. Micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais. Um exemplo, boro, cloro, o manganês, entre outros. Todos esses nutrientes são necessários para que as plantinhas elas possam sobreviver e elas possam se adaptar em determinados lugares, tá? Nos lugares onde elas vivem. E aí, lá na página 112, nós vamos falar um pouquinho das plantas, tá? De tipos diferentes de plantas e os locais onde elas costumam sobreviver e se adaptar. Por exemplo, nós temos as plantas epífitas. Essas plantas elas são encontradas em locais com formações vegetais, como densas, por isso se instalam em cima uma das outras, para receber melhor ou com mais intensidade a luz solar. Então, essas plantas epífitas, elas vivem uma em cima da outra. Eu posso dar exemplo aqui de plantas epífitas como tipos de plantas epífitas são as samambaias e as orquídeas, que são plantinhas que vivem uma em cima da outra, tá? Lá na página 113, nós temos as plantas aquáticas. Requerem adaptações especiais para viverem submersas em água. Consomem o gás oxigênio dissolvido na água para sua respiração e liberam através do processo de fotossíntese cerca de 70 a 90% do oxigênio contido na atmosfera. Então, aqui no Brasil, nós temos tipos de plantas aquáticas, a planta chamada de sônia, tá? Ela é nativa brasileira e ela costuma sobreviver em brejos aqui no Brasil, tá? As plantas que vivem em lugares muito secos desenvolvem estrutura especial para diminuir a perda da água. Por isso, as folhas se apresentam em forma de espinhos e caules e armazenam a água. Na imagem do livro de vocês podem observar um cacto. Então, o cacto, ele sobrevive em lugares muito secos e ele produz a sua própria água, tá? Através do caule, eles armazenam a sua água. As plantas carnívoras ou insetívoras não conseguem retirar do solo todos os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Por isso, capturam pequenos animais, insetos, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes que precisam. Apenas essas plantas são produtoras e consumidoras ao mesmo tempo. Então, as plantas carnívoras, elas muitas vezes necessitam de outros alimentos diferentes das plantas aquáticas, né, das plantas epífitas, que conseguem sobreviver através da fotossíntese. Já nas plantas carnívoras, não, elas consumem sim, tá? Alimentos, animais, insetos, esses são os tipos de alimento para poder encontrar sais minerais e sobreviver, certo? As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento. Nas plantas parasitas, elas não conseguem produzir o seu alimento, mas elas retiram de outras plantas o que precisam. As plantas das quais elas retiram os alimentos são chamadas de hospedeiras, ou seja, são aquelas plantinhas que se fixam em determinado lugar e precisam de lugares de nutrientes para sobreviver. E as plantas parasitas utilizam essas plantinhas para a retirada do seu próprio alimento,
certo? Então, é muito legal essa nutrição das plantas, né? Porque elas conseguem sobreviver em determinados lugares, elas conseguem retirar, elas conseguem fazer o seu próprio alimento. Então, elas são seres produtores no qual conseguem fazer o seu próprio alimento, certo? Então, nós podemos concluir com essa aula que nós devemos valorizar as plantas, né, em suas diversidades, ter cuidado com as plantinhas na nossa casa, o que é muito importante, que eu falei para vocês na aula passada, falando sobre o solo, né, que as plantas elas têm um local determinado para que elas possam crescer, se produzir. Então, vocês que têm plantinha aí na casa de vocês, vamos cuidar, vamos cultivar um ambiente mais saudável, um ambiente verde, é tão agradável. Essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vai uma atividade aí para casa lá na página 114 até a página 115, 114 e 115. Combinado? Aguardo as fotos das atividades propostas. Um super beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!